Salve galera do curso Equação, salve rapaziada, mais uma vez estamos juntos, vocês e eu e vocês, para mais uma saga histórica. Galera boa, hoje a gente vai dar prosseguimento à segunda parte da aula sobre iluminismo. Já tem aí uma primeira parte gravada, onde eu trato sobre o conceito, as origens, as características, os pensadores do iluminismo. Tratamos aí sobre todos eles, principais obras, principais pensamentos, principais ideias. E agora nós iremos tratar sobre alguns desdobramentos do iluminismo. E aí um desses desdobramentos seria o liberalismo econômico. Eu já falei na primeira parte da aula sobre o enciclopedismo, o movimento da enciclopédia, que foi encabeçado por dois pensadores, o Denis Diderot e o Jean d'Alembert. Na primeira parte da aula eu falei sobre a enciclopédia, o enciclopedismo e a importância que ela teve para o movimento. E agora a gente vai para um outro desdobramento do iluminismo, que foi esse aqui, ó, o liberalismo econômico. Lembrem, não esqueçam, o iluminismo foi um movimento burguês. O movimento burguês por quê? Porque ele foi protagonizado pela burguesia e como tal, ou seja, por ser um movimento burguês, ele defendia ideias e princípios defendidos pela burguesia. Entende? O iluminismo, portanto, ele estava dentro do contexto em que a burguesia estava ascendendo socialmente, estava tomando posições sociais consolidadas, estava se tornando uma classe social hegemônica e também estava conquistando posicionamento político. Então, por isso, que o iluminismo vai representar os ideais dessa classe social que estava ganhando força econômica e força política. Beleza? O liberalismo econômico, portanto, seria uma das expressões, um dos anseios do movimento iluminismo, do movimento iluminista. Portanto, galera, a gente vai agora colocar aqui, pronto, tá aí, ó, show de bola. O que teria sido, portanto, o liberalismo econômico? Simples. O liberalismo econômico previa e defendia a ideia de que a economia, o comércio, a indústria, as relações econômicas deveriam ser livres. Livres no sentido de que não deveriam ter interferência do Estado, não deveriam ter interferência do governo. Então, por isso, livre. E aí, como tal, o liberalismo seria um movimento burguês, é um desdobramento do iluminismo e, consequentemente, um movimento defendido por quem? Pela burguesia, galera, tá? Quem era a burguesia? Já falei para vocês e eu vou só reforçar e relembrar. A burguesia era a dona dos meios de produção. E, claro, por ser a dona dos meios de produção, a burguesia era contra as práticas mercantilistas. Vamos lá, vamos por partes. Meios de produção, só para relembrar, o que são meios de produção? Meios de produção são todas as ferramentas e instrumentos usados para produzir riqueza. Meios de produção. Exemplo, terra, máquina, indústrias, mão de obra, tudo isso faz parte, tudo isso se caracteriza como meio de produção. Então, a burguesia era a proprietária dos meios de produção. A burguesia era dona das fábricas, dona das máquinas. A burguesia era dona da mão de obra, entende? Então, era dona dos meios de produção. E por conta disso, a burguesia queria mercado livre para concorrência, para que ela pudesse lucrar mais, sem interferência do Estado, sem interferência do governo. Por isso, a burguesia era contra práticas mercantilistas. Lembre aí que o mercantilismo era a face econômica do antigo regime. Eu falei isso lá na primeira parte da aula. O antigo regime que era caracterizado por quem? Só para lembrar, por três elementos importantes. Quem eram os elementos importantes que fundamentavam e caracterizavam o antigo regime? Absolutismo, que era o aspecto político,
e o mercantilismo, que era o aspecto econômico. E uma das características fundamentais do mercantilismo era a intervenção do Estado, do governo, na economia, nas práticas econômicas. O Estado absolutista, onde o rei tinha poderes totais, inclusive sobre a economia, o Estado absolutista controlava com mão de ferro todos os setores da economia. Era o Estado que determinava o preço das mercadorias, era o Estado que determinava o volume de exportações e o volume de importações, era o Estado que determinava a quantidade de mercadorias que deveriam circular, entende? Portanto, galera, o mercantilismo era marcado por uma forte intervenção estatal. Lembre que o mercantilismo, ele era um aspecto do capitalismo mercantil, aquele capitalismo que se caracterizava pela circulação de mercadorias, mercadorias no estado bruto, mercadorias no estado in natura. Lembra das especiarias? Então, mercadoria. E elas eram as mercadorias. O mercantilismo, ele se caracterizava por este aspecto econômico. Era o mercantilismo, era uma característica do capitalismo fundamentado no comércio, capitalismo mercantil, na circulação de mercadorias. O mercantilismo surgiu assim que o capitalismo surge, lá no finalzinho da Idade Média. Portanto, a princípio, a priori, o mercantilismo era defendido pela burguesia. Por quê? Porque naquele momento, lá no século XVI, lá no século XV, a burguesia necessitava e precisava desse tipo de atividade econômica, do comércio. Então, o mercantilismo, no começo, a princípio, foi defendido pela burguesia. Só que agora, rapaziada, o mundo era outro. O capitalismo também era outro. O capitalismo havia mudado. Qual era o capitalismo? Era o capitalismo industrial. Não era mais aquele capitalismo focado na circulação de mercadoria, in natura, no estado bruto. O capitalismo agora era caracterizado pela produção de mercadoria, pelo processamento da mercadoria, através da maquinofatura, através do uso das máquinas. Então, se produzia mercadoria. E um detalhe, as máquinas diminuíram o tempo de produção, portanto, passava-se a produzir mais em menos tempo. Isso significava maior volume de mercadorias circulando no mercado. E aí, claro, havia a necessidade, havia a carência de que esses mercados fossem expandidos, aumentados, para que o consumo também aumentasse. Por quê? Porque quanto mais as indústrias produziam, mais a necessidade de consumo e de consumidores e de mercado passava a existir. Daí, o capitalismo industrial, né, ele precisava ser livre, ele não precisava de cabrestos, de amarras, de intervencionismo, de intervenção estatal. Daí aquela mesma burguesia que erigiu, que construiu o capitalismo mercantil, foi a mesma burguesia que o pôs abaixo. E, claro, no lugar deste capitalismo mercantil, foi erguido o capitalismo industrial. Daí, rapaziada, a ideia agora era livre comércio, livre concorrência. A ideia agora era liberdade econômica. Portanto, o liberalismo econômico se caracteriza por isso. E ele só surge por conta desse contexto, né? Não era mais aquele velho capitalismo de comércio mercantil. Agora era um capitalismo industrial, que exigia maior produção, que exigia mais mercado e que, portanto, não precisava de limitações e nem de intervenções. Daí, inspirados pelo iluminismo, né, vão criar teorias que a defendem e legitimam o seu domínio socioeconômico. Defendem quem? A burguesia. Tá? Inspirados pelo iluminismo, vão criar teorias, os pensadores vão criar teorias que a defendem. Que defendem quem? Que defendem a burguesia e legitimam o seu domínio socioeconômico. E eu vou até acrescentar aqui, não só domínio socioeconômico, mas também, galera boa,
domínio político, tá? Domínio político. Os pensadores liberais argumentavam que a única forma de alcançar o bem-estar geral de uma sociedade seria assegurar aos indivíduos e às empresas plena liberdade de iniciativa, ou seja, liberdade econômica, liberdade de empreender, como se chama hoje, liberdade de comércio, de indústria e por aí vai, tá? Daí, o liberalismo econômico, de certa forma, ele acreditava na iniciativa particular, na iniciativa individual, ou seja, ele dizia que cada indivíduo era livre e tinha capacidade para empreender, para criar, para construir sua própria história e a sua própria maneira de ganhar recursos e de lucrar e de ganhar dinheiro. Então, naquele momento, né, a burguesia, que era a principal classe social que defendia esses princípios liberais, ela vai defender ideias como, por exemplo, a inviolabilidade da propriedade privada. Veja que essa é uma ideia defendida pela burguesia. Foi uma ideia defendida pelo movimento iluminista e, claro, seria também uma ideia reforçada por um dos desdobramentos do iluminismo, que seria o liberalismo econômico. A liberdade de comércio e a liberdade de produção, ou seja, a livre produção de mercadorias, sem interferência do Estado, dizendo quanto deveria se produzir, e a livre, e a liberdade de produção. Ou seja, o Estado não iria dizer o quanto de mercadoria deveria circular no mercado, e o Estado também não iria dizer o quanto se deveria produzir. Entende, galera? Liberdade total, sem interferência do Estado. E aí, muitos pensadores e muitos teóricos do liberalismo diziam que o mercado ele tem que ser controlado e regido pelas próprias leis naturais, que são inerentes, que são pertinentes a ele, ou seja, as próprias leis do mercado. E uma dessas leis, a mais importante delas, a principal delas, seria a lei da oferta e da procura. O que dizia a lei da oferta e da procura? A lei da oferta e da procura é aquela lei que rege a quantidade de produção e o preço. Ou seja, tudo é determinado pelo que é disponibilizado no mercado e pela procura que se faz por determinadas mercadorias. Então, é a lei da oferta e da procura que vai reger e determinar todo o sistema mercadológico. Então, a obediência às leis naturais da economia, ou seja, sem intervenção do Estado na vida econômica. Ou seja, a economia deveria caminhar com suas próprias pernas, com suas próprias leis. A lei da oferta e da procura, por exemplo, seria a mais importante dessas leis, porque era ela que iria determinar o preço dos produtos, a quantidade do produto a ser produzido, enfim. Então eram as leis naturais, sem interferência do governo, sem interferência de legislações. A livre concorrência, olha só, isso aqui são as ideias que o liberalismo defendia, as características, a livre concorrência e o livre cambismo entre nações com o fim dos monopólios comerciais. Ou seja, a ideia da concorrência também era uma lei importante, por quê? Porque era a concorrência que ia estabelecer os limites da produção, o preço final dos produtos e por aí vai. O livre cambismo seria a liberdade, para converter as moedas, para transformar um valor em outro, porque veja, na Revolução Industrial, que deu origem ao capitalismo industrial, os mercados agora, eles não eram mais locais, eles não eram mais restritos,
como na época do mercantilismo, que as mercadorias circulavam dentro de um espaço geográfico limitado, ou seja, era um mercado que tinha limitações. Agora não. O capitalismo industrial, ele extrapolou os limites geográficos, ele rompeu as barreiras geográficas e agora os mercados, eles eram mundiais. Os mercados agora não estavam mais presos e restritos a uma área, a uma cidade, a um país, não. Os mercados agora, eles tomavam proporções globais, ou seja, todos os países do mundo inteiro estavam integrados num único e grande e gigantesco mercado. Por isso, a ideia do livre cambismo, ou seja, as exportações passaram a ser em maior volume e aí os países precisavam de liberdade para converter, para cambiar, como se fala, as moedas. Galera, então, liberdade geral, liberdade de contrato entre empregados e patrões, ou seja, a Revolução Industrial e o capitalismo industrial, veja que interessante isso. A Revolução Industrial e o capitalismo industrial fizeram com que a burguesia tivesse uma ascensão econômica, se consolidasse como classe econômica e galgasse posições políticas importantes e influentes. Veja, a Revolução ou as revoluções inglesas colocaram a burguesia no poder, no controle político da Inglaterra. A burguesia tinha poder econômico, mas não tinha poder político ainda. E aí as revoluções inglesas, que foram as primeiras revoluções burguesas, que colocaram a burguesia no poder, serviram de trampolim para que a burguesia se consolidasse como classe política também. A Revolução Francesa foi a mesma coisa, galera. Foi a Revolução Francesa que projetou a burguesia para o controle político da França, que até então era controlada pela nobreza. Então veja, a burguesia se consolida como classe econômica e como classe política também. Mas do outro lado, a Revolução Industrial e o capitalismo industrial fizeram surgir uma outra classe. Qual era a outra classe? A classe proletária, o proletariado. A burguesia, veja, era a dona dos meios de produção. Eu já expliquei para vocês aqui o que eram os meios de produção. O proletariado era aquela classe que não tinha meios de produção e que, por não ter meio de produção, não tinha como sobreviver, não tinha como existir na face da terra. Daí, esta classe, o proletariado, para conseguir sobreviver, vai vender a única coisa que tem como meio de sobrevivência. E qual é a única coisa que o proletariado tem como meio de sobrevivência? A força de trabalho. Então, galera, a classe proletária, o proletariado, vai vender a sua força de trabalho à burguesia. A burguesia vai pagar por essa força de trabalho, né? A classe proletária, então, surge no bojo, na crista da onda da Revolução Industrial e do capitalismo industrial. E aí, né, nós temos aqui duas classes sociais antagônicas, a burguesia e o proletariado. Daí, era uma relação conflituosa. Por quê? Porque o proletariado, a classe operária, né, reivindicava direitos, reivindicava melhores condições de trabalho, reivindicava melhores condições de salário, enfim. Para evitar esse tipo de atrito, a burguesia passa a defender a ideia da liberdade de contrato, ou seja, que os burgueses fossem livres para estabelecer contratos de trabalho com o proletariado, com os seus empregados, eu vou usar aqui a palavra como se usava na época, e que essas relações não fossem mediadas pelo governo, pelo Estado, entende?
Ou seja, veja que os governos, por conta da pressão da classe proletária, os governos começaram a criar leis trabalhistas. Entenda? Leis trabalhistas. E aí essas leis, né, começaram a entrar em vigor, começaram a valer em diversos países do mundo inteiro. Aqui no Brasil, por exemplo, as primeiras leis trabalhistas vieram no governo do Getúlio Vargas. Entende? Lá na Itália, por exemplo, essas leis trabalhistas começaram a ganhar corpo e forma no governo fascista do Benito Mussolini. Inclusive, as leis trabalhistas brasileiras que compuseram a CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho do Getúlio Vargas, essas leis foram inspiradas nas leis italianas, da Itália fascista. Então, rapaziada boa, o Estado começava a mediar, veja o que eu vou lhe dizer aqui, o Estado começava a mediar as relações entre patrões e empregados, burguesia e proletariado. E aí os burgueses, eles eram contra essa mediação do Estado. Os burgueses queriam liberdade para que eles pudessem negociar diretamente com os seus empregados, ou seja, tivessem liberdade, a burguesia queria liberdade para estabelecer contratos com o proletariado, aqueles que vendiam sua força de trabalho para a burguesia. Entende, galera? Deu para sacar a parada? Então, é isso aí. Daí, ó, vamos lá, vamos prosseguir. Esse teria sido o liberalismo econômico. Portanto, veja, era liberalismo, liberdade em todas as áreas. Liberdade de câmbio, liberdade de comércio, de circulação de mercadoria, de produção, de exportação, de importação e até mesmo liberdade nas relações de trabalho. Joia? Bom, um outro movimento, só lembrando, um dos principais teóricos do liberalismo econômico foi um cara chamado Adam Smith, não esqueça isso, que escreveu um livro que até hoje é referência, principalmente nos cursos de economia. Qual é o livro? A Riqueza das Nações. É isso aí, galera. É um grande livro, né, do Adam Smith. Mas tem um outro também pensador inglês que também fez parte aí desse time de liberais econômicos, que foi um cara chamado David Ricardo. David Ricardo. Os dois, Adam Smith e David Ricardo, defendiam aí essas ideias liberais na economia. Na política, só para reforçar, o liberalismo econômico era defendido por um cara chamado John Locke. Eu falei sobre o John Locke lá na primeira parte desta aula. Joia? Fecha a conta, passa a régua sobre liberalismo econômico. Vamos agora aqui, ó, para os fisiocratas. Também foi um desdobramento do iluminismo. A palavra fisiocrata vem do grego, fisiocracia. Os fisiocratas foram os primeiros a sentar o pau no liberalismo econômico. Eles foram os primeiros a criticarem o liberalismo econômico. A palavra fisiocracia vem do grego, galera, fisios, que significa natureza, e kratos, que significa governo. É só tu lembrar, por exemplo, ó, democracia, cracia de kratos, governo. Entende? Fisiocracia, governo. Governo da natureza. Ou poder da natureza, como eu coloquei aqui no slide. Tanto faz como tanto fez. A ordem dos fatores não altera o produto. Ou altera? Eu acho que não. Isto nem flói nem contribui, como dizia o outro. Poder ou governo, tanto faz. Daí, galera, para os fisiocratas, a única fonte de riqueza era a terra. Por isso, natureza, a terra. Para eles, a terra era a principal e única fonte de riqueza. Por quê? Porque tudo vinha dela, tudo vinha da terra. E a agricultura, que na concepção deles era a técnica para intervir na natureza, fazendo-a produzir. A agricultura era a principal atividade econômica. Para os fisiocratas, a agricultura estava acima do comércio, a agricultura estava acima da indústria, a agricultura estava acima de toda e qualquer forma
de atividade econômica. Por quê? Porque para eles a agricultura era a base de tudo. Tudo vinha da agricultura, tudo vinha da terra, tudo vinha da produção agrícola. Rapaziada, era isso que os fisiocratas pensavam. É só tu lembrar aí daquele slogan, né? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Então, é só lembrar. Era assim que os fisiocratas pensavam, era nessa ideia. O comércio e a manufatura não faziam mais que transformar as riquezas que vinham da terra. Entende? Era isso que os fisiocratas diziam. A indústria, a manufatura, o comércio, eles apenas processam, transformam aquilo que vem da terra. Por isso, para eles, a agricultura era a principal forma, a principal atividade econômica que estava acima de todas as demais. Daí, olha só, um dos principais fisiocratas foi esse cara aí que vocês estão vendo na tela de vocês, ó. Lindão, que só a mamãe dele dizia que ele era. Quem é esse cara? É François Quesnay. François Quesnay. Aí tu tem que fazer biquinho para falar francês. Se tu não souber falar francês, aí tu vai ter que treinar muito, dando bitoquinha aí. Galera, desse jeito. Quem foi François Quesnay? Quesnay foi um economista francês e ele foi o principal representante do fisiocracismo ou dos fisiocratas. O que esse camarada dizia? Ele comparava o organismo econômico como o corpo humano. Com o corpo humano, perdão, ali foi um erro de digitação, galera. Afirmando que ambos são regidos por leis naturais. A agricultura seria o coração, ou seja, o órgão vital, o órgão que gera vida e que faz com que todos os outros órgãos estejam funcionando em pleno vigor. Ou seja, para ele a agricultura era a principal atividade econômica que impulsionava todas as demais. Era o que dizia o François Quesnay. Galera, então, olha só. E aí, claro, para Quesnay, a lei mais importante desse organismo é a lei da oferta e da procura, né? E daí, o princípio do fisiocracismo era aquela velha frase, tá ali em francês, ó, laissez-faire, laissez-passer. O meu francês é assim, razoável, galera, razoável para ruim. Mas a expressão era laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, que significa deixe fazer, deixe passar, porque o mundo caminha por si só. Essa era a expressão muito usada por eles, dando a entender que tudo tinha que ser regido pelas leis da natureza, pelas leis naturais, né? Aí tu diz assim, mas isso não era um princípio do liberalismo econômico? Mas o Lira, tu acabou de dizer que o fisiocracismo criticava o liberalismo. Sim, criticava. E como é que ele está usando o mesmo princípio do liberalismo? Bom, aqui, galera, tem uma diferença, né? Veja, olha só, a diferença está aqui, ó. A crítica ao mercantilismo, pois se o Estado interviesse na economia, estaria contrariando as leis naturais. Então eles criticavam o mercantilismo e também o liberalismo econômico, porque para eles o liberalismo econômico se concentrava na produção industrial, liberdade de comércio, liberdade de produção, e os fisiocratas diziam que a liberdade econômica ela deveria existir primeiramente entre a atividade primordial do mundo, que era a agricultura. Então, por isso havia essa diferença entre o pensamento fisiocrata em relação à liberdade e o pensamento do liberalismo econômico. Tá? O liberalismo econômico se concentrava na questão industrial e comércio. Já a ideia da liberdade aqui entre os fisiocratas era a liberdade da produção agrícola. Tá? Outros dois pensadores fisiocratas foram Turgot e Gourny,
que são outros representantes do fisiocracismo. E junto a Quesnay, criaram o lema deixai fazer, deixai passar, que o mundo anda por si só. Foi o que eu acabei de citar aqui para vocês, que é essa expressão aqui em cima, ó, em francês, tá? Laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Deixe fazer, deixe passar, que o mundo caminha com as próprias pernas. É assim que dizia a frase dos fisiocratas. Daí, galera boa, olha só. Agora nós temos o liberalismo clássico. O liberalismo clássico, como eu digo assim, liberalismo clássico, é aquele liberalismo que veio lá da Inglaterra. Então, é a economia liberal clássica composta por economistas ingleses. Eu citei aqui dois agora há pouco, o Adam Smith e o David Ricardo. Após a Revolução Burguesa ocorrida na Inglaterra entre 1640 e 1660, que eu já tratei dela aqui com vocês, tem uma aula já gravada aí sobre revoluções inglesas, depois corre lá, que é uma aula sensacional, surge uma nova realidade na qual a organização social é baseada na propriedade. Então, galera, a Revolução Industrial, de certa forma, ela modifica e até radicaliza o conceito de propriedade. Tá? A propriedade privada, a ideia de propriedade privada se torna mais forte e mais consolidada após a Revolução Industrial. E a burguesia vai considerar esse conceito algo extremamente sagrado. Tanto é que as constituições dos países americanos, quando começam a se tornar independentes, quando esses países da América começam a se tornar independentes, em suas constituições virão como princípio, ou melhor, virá como princípio fundante a ideia da propriedade privada. E sabe por quê? Porque todos os movimentos de independência dos países da América todos os processos foram liderados pela burguesia ou pela elite agrícola, pela elite agrária, que era partidária dessa ideia do liberalismo. Então, eles vão defender a ideia da propriedade privada como algo inviolável, como algo sagrado, como algo que é inerente ao direito do ser humano. Então, daí, galera boa, esta nova ordem, qual é a nova ordem? O capitalismo industrial, a burguesia, a classe operária. Esta nova ordem inspira uma ideologia que justifique essa nova realidade, ressaltando suas diferenças em relação à ordem anterior à servidão. Entende? Defenderam os interesses dos grandes fabricantes durante a Revolução Industrial e produziram justificativas para o capitalismo. Foram o que os pensadores do liberalismo clássico fizeram. Defenderam os interesses dos grandes fabricantes durante a Revolução Industrial e produziram justificativas para legitimar o capitalismo. Entende? Ou seja, eles tentavam apresentar o capitalismo industrial e tentavam apresentar os interesses da burguesia como algo legítimo, como algo que deveria ser chancelado por todo mundo, entende? Inclusive pela classe operária. Daí, galera, o liberalismo clássico ele se consolida na Inglaterra na crista da onda das revoluções inglesas e da Revolução Industrial. E como eu disse aqui para vocês, o mais importante dos pensadores do liberalismo econômico teria sido esse cara aqui, ó, Adam Smith. O Adam Smith escreveu aquele livro que eu citei para vocês, e ele dizia o seguinte: a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. É o que dizia o Adam Smith. Galera, esse cara aí, pai do liberalismo econômico, tá? Ele é considerado o pai do liberalismo econômico, pai do liberalismo clássico. A principal obra dele, já citei aqui para vocês, é essa aqui, ó, A Riqueza das Nações. E o que o Adam Smith defendia nessa obra importante?
Ele dizia que o trabalho é a fonte de toda a riqueza e o seu valor seria determinado pela lei da oferta e da procura. Entende, rapaziada? Agora, veja, o Adam Smith, ele foi defensor do princípio do liberalismo, e veja, o liberalismo foi um movimento burguês. Portanto, a burguesia se apropria do pensamento do Adam Smith para legitimar o seu próprio pensamento, a sua própria ideologia, tá? E aí o Adam Smith dizia, a principal riqueza, a principal fonte de riqueza é o trabalho, é a força do trabalho. Só que o valor dessa força de trabalho é determinado pela oferta e procura. Entende? Então, vamos lá. Se tem pouca vaga no mercado e muita procura, né, por estas vagas, o que vai acontecer com o valor dessa força de trabalho? Pouca vaga e muita procura. Aí você vai ter uma inversão. Entende, galera? Se você tem pouquíssimas vagas e muita gente querendo trabalhar, aí o valor da força de trabalho nesse sentido vai aumentar ou vai diminuir? Me respondam. Era isso que o Adam Smith estava dizendo. A oferta e a procura. A oferta e procura. Se tem pouca vaga, ou seja, se tem pouca oferta, mas você tem muita procura por essas vagas de trabalho, o que vai acontecer com o valor do trabalho aí? Pouca vaga e muita procura. O valor do trabalho, se você tem vagas reduzidas e muita gente querendo trabalhar, o que vai acontecer aí com o valor do trabalho? O valor da mão de obra vai cair. Entende? Já o inverso. Vamos lá. Se você tem muitas vagas disponíveis, mas não há pessoas suficientes para ocupar essas vagas, ou seja, não tem um nicho de trabalhadores para ocupar essas vagas, ou seja, mais vagas do que trabalhador. Aí o que vai acontecer com o valor do trabalho aí? Para você atrair trabalhadores, para você atrair gente para vir para o seu estabelecimento trabalhar, você vai ter que melhorar o valor. Ou seja, o preço do trabalho, do valor, vai aumentar. Entende? Era isso que o Adam Smith estava dizendo. O que determina o valor da mão de obra, o que determina o valor do trabalho é a oferta e a procura. Deu para sacar a parada? Deu para entender? Ele faz aí, rapaziada, uma ideia, ele defende uma ideia, né, que estava, de certa maneira, coadunada com o pensamento da burguesia. Então, o trabalho, a força do trabalho e o valor da força desse trabalho se estabelece pela lei da oferta e da procura. Repetindo, se você tem poucas vagas e muita gente procurando por essas vagas, o que vai acontecer com o valor do trabalho? Vai diminuir. Nesse sentido, diminui, né? Porque pouca vaga e muita gente querendo trabalhar. E aí, né, o preço o valor da mão de obra cai. Agora, se você tem muitas vagas e não tem gente para ocupar essas vagas, para ocupar o nicho, aí o valor, entende? O valor do trabalho aumenta. Lei da oferta e da procura. É isso que estava dizendo o Adam Smith. Ele defende a liberdade de mercado, a divisão do trabalho e a livre concorrência. Pensamento liberal clássico. A divisão do trabalho era a ideia de dividir o trabalho por etapas para que a produção aumentasse. A mão invisível do mercado conduziria ao progresso econômico sem a necessidade da mão pesada do Estado. A expressão mão invisível foi cunhada por ele, pelo Adam Smith. O que seria mão invisível? As próprias regras e as leis naturais do mercado. Como, por exemplo, a lei da oferta e da procura. Veja,
A lei da oferta e da procura, rapaziada, ela era aplicada tanto no setor mercadológico, ou seja, na circulação de mercadorias, na determinação dos preços das mercadorias, como também ela era aplicada na relação de trabalho. Entende? A relação que eu acabei de explicar aqui, ó, o valor da força de trabalho era estabelecido pela lei da oferta e da procura também. Entende? Pensamento do Adam Smith. E aí, né? Agora seria interessante, depois eu posso até fazer isso para vocês, estabelecer um contraponto entre o pensamento do Adam Smith sobre o valor do trabalho e o pensamento de Karl Marx sobre o valor do trabalho, porque as ideias que eles têm sobre o valor do trabalho são ideias diametralmente opostas. O Adam Smith era a ideia da oferta e da procura. O valor do trabalho se estabelece pela lei da oferta e da procura. Já Karl Marx, não. Karl Marx dizia que o valor do trabalho é estabelecido por uma série de questões, inclusive a mais-valia. Mas isso aí, galera, é outra história que eu vou contar depois. Mas é interessante fazer um contraponto entre o pensamento deles dois. Agora veja, olha só. Além do Adam Smith, nós temos esse carinha aqui, ó, David Ricardo. Eu citei ele também agora há pouco. Frase de David Ricardo: nenhum povo pode poupar, investir e consumir nada além do que consegue produzir. Era o que dizia o David Ricardo. Principal obra escrita por ele: Princípio da Economia Política e Tributação. O David Ricardo dizia que o Estado tinha que ser autorregulamentado. Ou seja, ele dizia assim, o que ele queria dizer com isso? Que o próprio mercado criaria leis e regras para estabelecer seus próprios limites. Na concepção do David Ricardo, o próprio mercado estabeleceria limites para o próprio mercado. As leis naturais do mercado seriam leis que imporiam limites ao próprio Estado. Era isso que ele estava dizendo. A oferta e a procura devem ser aplicadas aos salários, que devem ser os mais baixos possíveis. Lei de ferro dos salários. Entende? É o que dizia o David Ricardo. Agora você veja, por que a burguesia, né, defendia esses princípios? E por que esses pensadores se tornaram os pensadores por excelência da burguesia? A explicação está aqui, ó, tá? O que eu acabei de explicar agora há pouco ali atrás, a ideia do valor da mão de obra determinada pela lei da oferta e da procura. E aí o David Ricardo dizia, né, num pensamento que legitima a própria ideia do Adam Smith, que a oferta e a procura deveria ser aplicada também aos salários. Ou seja, o que é o salário, galera? O salário é exatamente o valor que determina o preço da mão de obra, o preço do trabalho, é o salário. E aí ele dizia que a lei da oferta e da procura deveria ser estabelecida entre os trabalhadores, ou seja, deveria estabelecer o valor do salário. E para ele o salário tinha que ser o mais baixo possível. Mais baixo possível. Ou seja, o que iria provocar salários baixos? De acordo com David Ricardo, um número maior de trabalhadores. Ou seja, galera boa, quanto mais trabalhadores tivessem, certinho, e menos vagas, ou seja, se o número de trabalhadores for menor que o número de vagas, os salários serão mantidos sempre baixos. Quanto quando existirem mais trabalhadores, quando o número de trabalhadores sempre for menor que o número de vagas, me corrijo, o número de mais trabalhadores, né, e menos vagas, menor que vagas, tá certo.
Quanto tiver mais trabalhadores e menos vagas, o valor da mão de obra sempre será baixa. Entende? Quando mais trabalhadores e menos vagas, o valor da mão de obra será sempre baixa. Então a ideia do Adam Smith era essa. Para manter os salários sempre baixos, a ideia era sempre manter o número de vagas menor que o número de trabalhadores. Entende, galera? E aí era uma forma de manter os salários mais baixos possíveis. E por que o Adam Smith, ou melhor, perdão, me corrijo. Por que o David Ricardo defendia a ideia de manter o salário sempre baixo? Né? Ele chamava isso de lei de ferro dos salários. Por que na concepção do David Ricardo, né? Aqui está Davi, mas é David Ricardo. Algumas pessoas chamam Davi, porque o nome seria esse aqui, galera. Ó, tá? Eu coloquei ali Davi, mas eu deveria ter escrito David. Por que o David Ricardo defendia essa ideia de que o salário tem que ser sempre baixo? Porque, veja, deixa eu apagar aqui para vocês os rabiscos que eu fiz. Porque, veja, galera boa, a ideia de manter o salário baixo é o seguinte: o David Ricardo partia da concepção de que o lucro de uma empresa, de uma indústria, o lucro do capitalista, ele é determinado também pelos custos de produção. Então, quanto menor for o custo de produção, maior a possibilidade de lucro. A mão de obra, ou seja, o valor pago pelo trabalho, é custo de produção. Então, veja, quanto maior for o valor da mão de obra, maior será o custo de produção e menor será o lucro. Raciocine comigo. Daí, a ideia seria sempre manter os salários baixos para diminuir o custo de produção, para aumentar a possibilidade de lucro. Entende? Era essa a ideia. Por isso os salários tinham que ser mantidos sempre baixos. Agora, para manter os salários sempre baixos, era preciso sempre ofertar um menor número de vagas para que houvesse uma demanda maior por essas vagas. Quanto mais trabalhadores e menos vagas, menor o salário a ser pago. Entende? Porque na concepção do David Ricardo, a oferta e a procura deveria ser aplicada também aos salários. Deu para sacar a ideia aí, galera? Deu para sacar a ideia? Era isso. Daí, ó, ele também pregava a limitação da emissão de moeda como medida preventiva para o combate à inflação. Ou seja, o David Ricardo dizia que o papel moeda, as moedas de cada país, deveriam ter emissões limitadas, ou seja, diminuir a circulação de moeda no mercado. Para quê? Para evitar gastos. Por quê? Porque se tiver gastos, a população o preço dos produtos vai subir. Porque o que rege o mercado, galera? Não tire isso do seu cabeção. O que rege o mercado? Lei da oferta e lei da procura. Então, se as pessoas estiverem com dinheiro em mãos, se as pessoas estiverem com dinheiro no bolso, elas vão fazer o quê? Vão gastar. Aí você tem procura, maior procura. Muito dinheiro no bolso, maior procura. Se você tem maior procura, o que vai acontecer com o preço? Ele vai subir, ele vai aumentar, aí nós teremos uma inflação. Então, para o David Ricardo, né, controlar a inflação, manter a inflação sob controle, era também limitar a circulação de papel moeda.
limitar a emissão de moeda no mercado. Entendeu? Deu para entender as ideias? Era isso. Então, galera, para esse pessoal, tanto David Ricardo quanto Adam Smith, ao cerne da questão, o ponto fulcral, o talo do abacaxi era a lei da oferta e da procura, que deveria ser aplicada em todos os setores, desde a circulação de mercadorias, no controle dos preços e até mesmo no estabelecimento do valor da mão de obra, no valor do trabalho. Entende? Manter o salário sempre... Olha o que dizia o David Ricardo, vou tocar de novo na tecla. Manter os salários sempre baixos. Para quê? Para aumentar a possibilidade de lucro, diminuindo os custos de produção. E para manter esses salários sempre baixos, era preciso ter um volume muito grande de mão de obra disponível no mercado. Um volume muito grande de mão de obra disponível no mercado iria fazer com que essa mão de obra perdesse valor de mercado. Entende? Veja, muita oferta. Se você tem muita oferta de mão de obra, claro, o valor dessa mão de obra vai diminuir. Deu para sacar a ideia? Deu para entender a parada? Então, daí, galera, vamos prosseguir, vamos picar a mula. Olha só, o outro carinha foi esse aqui vocês conhecem, né? O famigerado Thomas Malthus. Frase de Thomas Malthus. Parece ser uma das leis inevitáveis da natureza que alguns seres humanos sofrem de pobreza. Estas são as pessoas que na grande loteria da vida fracassaram. Ou seja, de novo, o Thomas Malthus reforçando a ideia do liberalismo de que o individualismo, a iniciativa individual, a iniciativa particular é que determina a história de cada indivíduo. Então, se existe pobreza, na visão do Malthus, se a pobreza existe é porque o indivíduo fracassou na sua vida. Então, alguns seres humanos sofrem de pobreza. Estas são as pessoas que na grande loteria da vida fracassaram. Entende? População, quando não controlada, cresce em razão geométrica. Recursos de subsistência crescem apenas em razão aritmética. O Malthus era aquele cara que defendia a ideia de que, né, a população crescia em maior quantidade e com maior rapidez do que os recursos promovidos e produzidos pela terra. Então, para o Malthus, a questão da desigualdade social, por exemplo, a questão da pobreza, era uma questão que dependia do indivíduo, partia do indivíduo. O indivíduo é pobre porque fracassou. E se existe fome no mundo, não é porque a riqueza é mal distribuída. Se existe fome no mundo, é porque a população cresce mais do que os provimentos, do que o que a terra produz. É isso que ele defendia. Principal obra do Malthus, Ensaio sobre o princípio da população. Ele defendeu a ideia de que os alimentos crescem aritmeticamente, ou seja, numa PA. Vocês aí que estudam matemática sabem disso, progressão aritmética, que é mais lenta do que uma PG, progressão geométrica, enquanto a população crescia geometricamente, ou seja, de forma mais acelerada. O futuro da humanidade seria passar fome, de acordo com Malthus. Mas um detalhe, essa desigualdade na distribuição de alimento e de riqueza, de acordo com ele, não era por uma questão de política ou desigualdade. Era uma questão de iniciativa privada. O indivíduo é pobre porque fracassou. E se vai faltar alimento é porque a população cresce mais rápida do que a produção de alimento. Entende? Então era isso. O Estado não deve se preocupar com a população pobre, pois a miséria e a pobreza sempre existiram. A miséria e a pobreza sempre existiram e na própria concepção dele é resultado da iniciativa dos indivíduos. Por isso o Estado não tinha que se preocupar com essa população. É o que dizia Thomas Malthus. Tá? Galera, e aí, claro, né? A gente falou aqui do liberalismo econômico, falamos aqui do fisiocracismo, falamos aqui do liberalismo econômico clássico.
Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, e agora, claro, nós vamos falar do despotismo esclarecido, que foi um outro desdobramento do iluminismo. E o que teria sido o despotismo esclarecido? Vamos lá, déspota, a palavra déspota significa aquele que tem autoridade, que age com autoritarismo, com repressão, com violência. Esclarecido de esclarecimento, de tornar claro, de ideia, de iluminar, de iluminismo. Despotismo esclarecido, portanto, seriam mais ou menos o que eu vou dizer aqui para seria mais ou menos o que eu vou dizer aqui para vocês agora. Despotismo esclarecido foi um movimento que surgiu na Europa na crista da onda do iluminismo. E o que teria sido isso? O despotismo esclarecido nada mais foi do que a adoção de práticas e ideias iluministas pelos reis absolutistas. Alguns reis absolutistas, ou seja, alguns reis absolutistas resolveram adotar em seus governos algumas medidas e algumas práticas iluministas. Foi isso. E por que esses reis absolutistas fizeram ou adotaram práticas iluministas em seus governos? Uma maneira de conseguir maior adesão do povo, uma maneira melhor para melhor conseguir capilaridade política entre o povo, ou seja, para que esses governantes, esses reis tivessem maior capacidade de governar. Então, eles adotam práticas iluministas e medidas iluministas em seus governos na intenção de ganhar popularidade e adesão do povo. Maior capilaridade política, maior capital político. Então, eles adotam essas práticas. Reis absolutistas da Europa, na segunda metade do século XVIII, adotaram alguns aspectos do pensamento iluminista. Para isso, promoveram algumas reformas em seus países, mas sem abrir mão dos seus direitos e privilégios. Ou seja, por isso eu disse, adotaram algumas práticas iluministas, não foram todas, na intenção de ganhar maior adesão da população. Mas eles não abriram mão dos seus privilégios e do seu poder também. Galera, e aí eles continuavam sendo reis absolutistas, com um verniz, com uma maquiagem de iluminismo, né? Quais foram esses reis? Eu vou citar aqui alguns. Primeiro, Frederico II da Prússia. A Prússia, que num futuro não muito distante viria a se transformar na Alemanha, né? Ele era amigo pessoal de Voltaire, o monarca atraiu a sua corte, trouxe para sua corte cientistas e escritores, né? Atraiu os jesuítas que haviam sido expulsos do reino português para acelerar o sistema educacional. E, claro, ele instituiu o ensino de primeiras letras de forma obrigatória, ou seja, conhecimento, instrução, né, educação para a população da Prússia. Isso eram práticas iluministas, rapaziada, eram práticas iluministas. Criou o código jurídico padronizado para toda a Prússia, proibiu a tortura em todo o país, ou seja, os prisioneiros eram torturados com o objetivo de se extrair deles, né, confissões, enfim. Permite a liberdade religiosa, lembra aí, liberdade, princípio iluminista, e pôs fim à servidão. Acabou com a servidão na Prússia. Promoveu reformas para o desenvolvimento industrial. Tudo isso, rapaziada, pensamento iluminista, tá? Depois veio Catarina II, da Rússia. A Rússia. A Rússia teve assim um leve surto de desenvolvimento com esta senhora aqui, a Catarina II. Ela correspondia-se com alguns dos filósofos mais notáveis da época do iluminismo, como, por exemplo, Voltaire e Denis Diderot, o cara que liderou o movimento enciclopedista.
Para mostrar-se esclarecida, iniciou as reformas políticas, mas na prática a única liberdade aprovada em seu reinado foi a liberdade religiosa, né? Ou seja, a liberdade religiosa também era um princípio iluminista. Mas veja, rapaziada, não esqueça, esses déspotas esclarecidos, eles adotaram alguns princípios do iluminismo, mas eles continuavam absolutistas, tá? Continuavam absolutistas. Daí, ela dividiu o império em províncias e distritos, com assembleias formadas pela nobreza, modernizando a administração. Promulgou a Carta da Nobreza, na qual abolia os impostos dos nobres. Veja, abolia os impostos dos nobres e ampliava seus poderes. Isso aqui foi um princípio que fortaleceu a nobreza. Para controlar as revoltas do povo, construiu asilos, hospitais, hospícios, maternidades. Entende? Aí tu me diz assim, Lira, mas isso não seria uma prática ainda repressiva? Sim, uma prática repressiva. Mas se você comparar o que era feito antes, né? Porque antes a repressão era violenta, era na base da arma, era na base da violência, enfim, né? Agora eram as internações assim compulsórias, né? Asilos, hospitais, hospícios. Era uma maneira de tirar de circulação aquelas pessoas que estavam causando certos desconfortos para o governo. E aí ela cria asilos, hospitais, enfim. Eram práticas iluministas, Galera boa, José II da Áustria, o que esse camarada fez? Aboliu a tortura, garantiu a igualdade de todos perante a lei, igualdade jurídica, que dentro do direito a gente chama de isonomia, ou seja, igualdade de todos perante a lei. E igualdade, outro princípio do iluminismo. Cobrou impostos do clero e da nobreza, uniformizando a administração, porque até então quem pagava impostos era só a burguesia e a classe trabalhadora, a nobreza e clero eram isentos. Ele estendeu a cobrança para todas as demais categorias sociais, nobreza e clero. Liberdade de religião e controle do Estado sobre as religiões. Ou seja, liberdade de religião, mas essas religiões seriam fiscalizadas pelo governo. Exerceu uma política religiosa autônoma de Roma, ou seja, independente de Roma, que ficou conhecida como josefismo. Tá? Ele concedeu liberdade religiosa e, de certa forma, manteve certa distância da Igreja Católica. Direito de empregos aos não católicos, ou seja, aqueles que não eram católicos poderiam ter direito a emprego, incluindo judeus e protestantes. Liberdade religiosa, galera. Fundou novos hospitais, asilos e orfanatos, criou universidades, a instrução, a ideia da instrução, do ensino, do conhecimento. E a educação passou a ser encarada como responsabilidade do Estado. Princípio iluminista, a ideia do esclarecimento, tornar claro. Veja, uma das principais ideias do iluminismo era a valorização do conhecimento, porque para os iluministas o conhecimento era a luz que dissipava as trevas da ignorância. Entende, galera? Por isso, o iluminismo recebeu esse nome. Iluminismo, tornar claro, tornar iluminado. E o conhecimento seria essa luz. E aí, claro, rapaziada, este camarada aqui, quem é este camarada? É o famigerado Sebastião José de Carvalho e Melo, o famoso Marquês de Pombal, que foi ministro do rei Dom José I. Marquês de Pombal era um conde português e ele fez reformas administrativas, econômicas e sociais em Portugal que também se refletiram no Brasil.
era um ministro esclarecido. Desenvolveu o comércio colonial, isentou impostos para exportações e fundou o Banco Real. É esse cara aí, ó, o Marquês de Pombal, certinho? Foi o principal responsável pela abolição da escravidão em Portugal, reorganizou o sistema de educação, tirou os jesuítas do controle da educação e tornou a educação uma instituição, ou melhor, tornou as escolas, enfim, e o próprio sistema educacional tornou-o um sistema laico, separado da religião. Melhorou as relações com a Espanha e publicou um novo Código Penal. Lembre aí, a laicização do Estado e a laicização do ensino também são princípios iluministas. O que é isso? Galera, laicizar é tornar laico. Tornar laico significa dizer que o Estado é neutro, ele não tem religião. E por não possuir religião, por ser neutro, ele garante a liberdade religiosa de todos. É essa a ideia. Então, por isso, o Pombal, ele cria um sistema de ensino laico, afasta os... Quem é que controlava o ensino em Portugal e no Brasil? Os jesuítas. Quem eram os jesuítas? Era uma instituição religiosa ligada à Igreja Católica. Né? A Companhia de Jesus foi fundada lá na Espanha por um padre católico chamado Inácio de Loyola. Então, era a Companhia de Jesus que comandava a educação. E aí o Pombal, imbuído pela ideia do laicismo, ele afasta os jesuítas e institui em Portugal e Brasil um ensino laico, separado da religião. É por isso que ele expulsa os jesuítas de Portugal e do Brasil. Modernizou o exército e fortaleceu a marinha de guerra, a famosa armada. Beleza? Então, galera, olha só. A gente chega ao fim da nossa saga histórica e concluímos aí nossa saga sobre o iluminismo. Tá aí e todos os seus desdobramentos. Nós vamos fazer depois algumas questõezinhas sobre esse assunto, iremos aqui resolver com vocês. E qualquer dúvida que pintar, manda aí para a galera que está aqui na edição, nos trabalhos, porque aqui não para, é todo mundo trabalhando o tempo inteiro. Então, se tiver alguma dúvida sobre os assuntos aqui destas aulas gravadas, manda para a galera me repassa e a gente resolve as paradas todas, beleza? Rapaziada, por hoje é só. Um abraço deste cara lindo e fofo que sua mamãe diz que eu sou e um cheiro no teu cangote. Um abraço, fui e até a próxima. Valeu!